e voltando os corações ao Pai. No nome de Jesus te peço. Amém e amém. Amém. Irmãos, e é esta dissolução nas nossas vidas que leva-nos muitas vezes a entrar pela porta e não permanecer no caminho. A entrar pela porta estreita e muitas das vezes sentarmos à beira do caminho. A entrar pela porta estreita e muitas das vezes sermos meros ouvintes ou receptores da palavra e não cumpridores da mesma palavra. Porque muitos, ao largo dos anos, tambaleiam e caem. Porque muitos se esfriam. Hoje vivemos uma temporada nas quais há muito calor. Está calor. Não muito particularmente, mas está calor. E quando está calor, o que é que nós fazemos? Queremos refrescar-nos, não é? É ou não é? Está muito calor, o que é que nós queremos? Refrescar-nos. Alguns de vós, alguns vão à piscina hoje à tarde, alguns vão à praia, mas tudo tem um intuito de que nós nos refresquemos. Amém? E, irmãos, refrescar-se é diferente de esfriar-se. E eu quero falar contigo exatamente do esfriar-nos. E vem exatamente também da parte do Senhor, às vezes, quando nós compartimos e predicamos várias vezes, temos sempre o dilema, pelo menos eu tenho sempre este dilema. É estar continuamente a questionar, Senhor, e às vezes o Senhor não me diz nada, Senhor é de ti, Senhor é esta palavra. E às vezes é sempre bom ter a confirmação quando há algum testemunho, como o da irmã Sílvia e do Ivo, não é? E da escritura de Apocalipse. Porquanto não és frio nem quente, mas sim és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E quando nós nos esfriamos, não viramos congelado. Viramos-nos pessoas mornas, sem essência. Pessoas que somos superficiais, flutuantes, onde se nos dá o vento, aí vamos. Onde é que vai a gente? Onde vai Vicente. E Vicente vai com a gente. E já está. E às vezes estamos num sítio e não sabemos porque é que estamos, porque é que vais. Porque os demais vão. Porque é que usas essa camisa? Porque os demais usam. Porque é que usas esses sapatos? Está na moda. E porquê é que está na moda? Porque toda a gente põe os sapatos da moda. E então, está na moda. E o mais interessante que nós vemos é que na realidade o ser humano perdeu a autenticidade, que é a genética divina de Deus, que é a criatividade. E hoje em dia a moda são repetições de há muitos anos. Significa, eu com 14 anos usava as calças que se usam agora. E há uns anos atrás usavam-se as calças que se usaram nos anos 60 e 70. Parece que parámos no tempo, isto tudo porque nós esfriámos-nos. Estamos em banho-maria, estamos mornos. Mas refrescar-nos é diferente. Refrescar-nos tem a ver com renovar-nos. E na realidade, irmãos, devemos renovar-nos conforme a palavra nos diz. E o apóstolo Paulo escrevia aos Romanos, não conformar-nos a este mundo, a este século, mas transformar-nos segundo a renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então refrescar-se, diz comigo, refrescar-me é lícito. Então eu hoje, Senhor, peço-te que tu me refresques. Porque refrescar-me é renovar-me. Mas há uma oração, penso que deve ser uma oração contínua no nosso interior, é: Senhor, não permitas que eu me esfrie. Não permitas que eu me esfrie. Porque realmente esfriar é como uma pessoa dissipa o entusiasmo, a paixão. E é interessante. Hoje, por exemplo, há pouco tempo, hoje mesmo haverá muitos fogos em Portugal. Há uns tempos, por exemplo, a Ilha da Madeira estava praticamente toda em chamas. Tem-se vindo como as Escrituras cumprem as profecias. Vê-se, por exemplo, os fogos que têm havido pela Califórnia, têm havido nos Estados Unidos, os desastres. Mas, no entanto, por exemplo, nós parece que a Igreja tem a tendência para fazer de alguma maneira... isto são acontecimentos, mas na realidade são acontecimentos bíblicos. Estava perdido que assim seria cumprido. E isto são os sinais dos últimos tempos. Diz a palavra de Deus, não é que eu vou. Mas hoje há muitos fogos. E é absolutamente necessário, irmãos, que esses fogos sejam apagados. Porquê? Porque os fogos o que é que consomem? A vegetação. E qual é que é a função da vegetação? É renovar a qualidade do ar, tornar o dióxido de carbono em
oxigênio, para que nós possamos respirar. Uma pessoa que tenha uma pouca capacidade de respiração, eu não tenho asma, a minha esposa tem, e vejo como ela fica aflita com a asma, ao ponto que às vezes quando está a respirar à noite, quando está com as crises, ouve-se um sss horrível aqui que vem do interior, não é? Então, quando uma pessoa tem incapacidade de respirar, o que é que lhe acontece? Vai sucumbindo, vai perdendo as forças. Amém? E porquê que as pessoas perdem as forças? E falo espiritualmente. Porquê que a igreja vai perdendo as forças? Porque está em banho-maria. Está num caminho, mas que não é estreito. Foi-o alargando e foi permitindo, alojando no nosso coração ensinamentos levianos da palavra e não profundizados. Amém? Fomos permitindo que houvesse lugar para o pecado e cada vez fosse havendo menos lugar para a palavra que está, diz a palavra de Deus, que está implantada em nós. A palavra já está implantada, mas tem que crescer, tem que frutificar. Mas a palavra que é luz, que é refrigério, que é renovo, não frutifica no mesmo sítio onde o pecado está alojado, porque este provavelmente está a frutificar. Amém? Exatamente porque as trevas não têm comunhão com as luzes. Mas se nós vamos ver a primeira igreja, a igreja primitiva, cheia do poder do Espírito Santo, vamos encontrar os apóstolos com um tremendo entusiasmo. Porque o poder de Deus é, para mim, algo muito... A palavra mais correta para mim é entusiasmo. Uma pessoa que seja entusiasta, filho de Deus, definitivamente esse entusiasmo não é algo natural nem humano, é algo que provém da parte de Deus. É, por assim dizer, um sinónimo de unção, de poder. Em Atos 14:1, diz que andava Paulo e Barnabé, e diz em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multitude, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos, no verso 2, excitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando, diz comigo, falando ousadamente acerca deles. Acerca do Senhor. Acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça. Quem é que dava testemunho à palavra da sua graça? O Senhor, concedendo que por suas mãos fizessem sinais e prodígios. Amém? A palavra de Deus compara compara o dom de Deus com fogo. Irmãos, o batismo do Espírito Santo não é só o batismo do Espírito Santo, não é só as línguas, é línguas e fogo. Há muitos na igreja que têm o batismo das línguas, mas não têm o de fogo. Não têm o entusiasmo, a paixão, essa chama que arde no nosso interior, que nos impele, que não é um poema tão belo do nosso poeta Luís de Camões, que o amor é fogo, é chama que arde sem se ver. Sim, também é uma bonita alegoria, mas é algo tangente, real. E o diabo o que quer é apagar o fogo do dom de Deus que há em nós. Amém? Os bombeiros apagam um fogo como heróis que, se queima toda a vegetação, nós vamos ter uma qualidade de vida deteriorada, porque o ar que respiramos não se regenera. Agora, o diabo tem os seus bombeiros diabólicos que nos querem enviar mensagens de balde de água fria para cada vez que a igreja está entusiasmada, cada vez que a igreja está a recuperar esse fogo, ele permite que mesmo dentro da igreja, reparem que em Mateus 7 diz, os falsos levantarão-se falsos. E isto, irmãos, eu a interpretação para mim desta escritura é muito tangente. É que de nós mesmos enganamos-nos a nós mesmos. A palavra de Deus diz, cuidado, não vos enganeis a vós mesmos. É porque muitas vezes pensamos, necessitamos de alguém para nos enganar. Não. Necessitamos de nós mesmos para enganarmos a nós mesmos. Amém? Então nós mesmos, muitas das vezes com os nossos arrazoamentos, com as nossas experiências carnais, porque, irmãos, a palavra de Deus fala acerca do homem carnal. E o homem carnal é aquele que vai ao espelho, e o espelho é a palavra,
Vê-se ao espelho e, no entanto, vai e esquece da sua anterior condição. Esquece de onde é que Deus o retirou. Esquece daquilo que Deus está a fazer e tem feito por ele. Amém? Perde o entusiasmo. Entusiasma-se provavelmente no meio do louvor ou no meio de uma pregação, mas depois vai e esquece desse entusiasmo. Irmãos, e continuamente o inimigo está como um leão rugente a procurar quem devorar. Amém? E não está só de fora, está de dentro. Então, irmãos, vejamos algo muito importante aqui. No meio daquela sinagoga existiam judeus incrédulos que trataram de irritar os ânimos dos gentios contra os irmãos. Os gentios que estavam a receber o entusiasmo, que estavam a receber a palavra, o testemunho de Deus, o testemunho do Senhor, começaram a se irritar, começaram a tirar, como se atirassem baldes de água viva. Mas o que é que aconteceu a Paulo e a Barnabé? Calaram-se. Viraram as costas? Não. Eles continuaram a falar ousadamente. A palavra diz: falaram de tal maneira, falaram com tal entusiasmo, falaram com tal autoridade, falaram com tal paixão, falaram com tal convencimento, que as pessoas acreditavam, as pessoas convertiam-se. E apesar dos baldes de água, irmãos, a igreja tem que voltar ao caminho estreito, ter a ousadia, ter o entusiasmo de falar a verdade. Não a nossa verdade, porque cada homem proclama a sua bondade, a sua verdade, mas homem de verdade que não encontrará. Mas sim a verdade do Evangelho, a verdade das Escrituras, nos quais nós possamos examinar-nos, encontrarmos faltos diante da graça de Deus e podermos ter a consciência, o convencimento que há tempo oportuno para que nos arrependamos e voltamos a nossa face ao Pai e recuperemos o fogo de Deus, recuperemos o incêndio em chamas, não o incêndio do inferno, não a mornez deste mundo, não o cantar de embalar-nos para adormecer-nos, mas sim despertar-nos no fogo do Espírito Santo, porque sempre vamos a ter bombeiros enviados pelo inimigo, enviar-nos baldes de água fria, cubos cheios, água e mais água e mais água. E a pior água que existe para apagar o fogo do dom de Deus é a religião. A religião é um banho-maria. Uma de cal e uma de areia. Não tem um carácter definido. Vai como o rio, encontrando o seu caminho. Mas o rio da vida, que diz a palavra de Deus, não necessita de encontrar o seu caminho. Esse rio tem uma força impetuosa. Varre e leva tudo à frente, porque esse é o rio da vida. É o rio do Espírito. Amém? Amém? Diz, há um louvor latino que diz: este é o rio, sumerge-me no teu rio. Algo assim. E devemos estar submergidos de tal maneira, quando estamos submergidos, estamos afogados. Amém? Não nos resta capacidade se não deixarmos levar. Irmãos, a religião é uma fonte de águas geladas que vem a tratar de amainar o fogo. Não se dá bem com o fogo de Deus, porque o fogo de Deus é fogo consumidor. É algo que não nos permite conformar connosco mesmo, com a nossa condição, com o nosso pecado, e leva-nos sempre à presença de Deus, leva-nos ao arrependimento, leva-nos, compulsa-nos a buscar a Deus e a deixar esses rituais. Está tudo bem, não te preocupes. A religião transformou-se, a igreja transformou-se no meio da sua peregrinagem, através de ter entrado pela porta no caminho, foi tratando de alargar o caminho e de alguma maneira fazer com que tudo seja aceitável. A palavra de Deus diz em Isaías que consideravam o bem mal e o mal bem, etc. Trocaram as prioridades. Porque, irmãos, na verdade, quando uma pessoa interpreta textos, isto é uma questão de interpretação. E quando agarras nas metáforas e começas e tens alguma capacidade de começares a contextualizar e agarrares os versos, as várias versões bíblicas, tu, desviado de Deus, podes trazer aqui uma mensagem totalmente diabólica que não tem nada a ver com... E milhares creem. Milhares creem. Há gente que crê que o 666 é o sinal de Deus. Há uma pessoa que se chama Jesus Cristo Homem e tem milhares de seguidores. Milhares de seguidores.
Há uns que dizem parte de sofrer, e a palavra de Deus diz, sofre penalidades como bons soldados de Jesus Cristo. Ou seja, para que vejamos, são coisas que provavelmente nós estamos muito abertos a vê-las e a ouvi-las. Caminhos largos. Dá para receber. Hoje é o dia do teu milagre. Deposita que serás abençoado. A palavra de Deus diz para dar alegremente, dar sem esperar nada em troca. Dar porque na realidade, então, a compartilhar, quando nós damos, não damos nada que seja nosso. Porque um Filho de Deus que seja gerado pela palavra de verdade sabe que aquilo que temos, inclusive a própria vida, não é nosso. Não damos nada de nós mesmos. Aos cristãos custa-lhes muito dar. Porque nós temos, de alguma maneira, fomos agarrando um espírito de titularidade. Pensamos que as coisas são nossas. E quando nós nos fazemos titular das coisas, sempre o Senhor, em algum momento... Eu lembro-me de pessoas que eu conheci que o maior sonho deles, e por aquilo que eles mais labutaram na vida, era ser pastor. Era a meca da sua vida. Já sou pastor. E de repente, vem uma situação na qual o Senhor desvia-o do ministério. Porquê? Porque o entusiasmo na sua vida não estava no Senhor, mas estava no ministério que ele queria desempenhar para o Senhor. Vamos à Bíblia e encontramos o caso de Abraão. Abraão, quando recebeu o filho da promessa, centrou-se tanto nele que foi aquilo que o Senhor lhe mandou fazer. Foi no Monte Moriá. Vai sacrificar o teu filho. O que é que lhe pediu o Senhor? Aquilo no qual ele pôs mais ênfase na sua vida. Deixou como que Deus para um segundo lugar. Recebeu a promessa. Deus é fiel. Amém? Aquele que nela obispado, boa coisa deseja, diz o Senhor. Aquele que quer servir ao Senhor, deseja boa coisa. Aquele que quer ser ministro da sua graça, deseja boa coisa. Mas cuidado, não ponhamos as coisas, os desejos, à frente do Deus que dá as coisas e concede os desejos. Amém? Muitas pessoas perdem o entusiasmo porque se deixam contaminar pelo banho-maria da religião, pela água fria. Mas, irmãos, na realidade devemos recuperar o entusiasmo, devemos recuperar o fogo de Deus. E nada é tão contagiante, dizia Edward Lytton, dizia, nada é tão contagiante como o entusiasmo. Amém? E uma igreja com entusiasmo contagia. Uma pessoa entusiasmada contagia. Mas uma pessoa... Então, estás bom. Na bênção, cara. Na paz. Rapaz. Somos caídos. Joelhos vacilantes. Irmãos, vemos a igreja primitiva, vemos como os apóstolos, os discípulos, cheios do Espírito Santo, cheios de poder, cheios de fogo, tinham ousadia, falavam com entusiasmo. E a palavra diz que o Senhor corroborava através de sinais. Irmãos, quando nós temos o entusiasmo, o fogo de Deus, o Senhor corrobora sempre a sua palavra. Amém? Ele corrobora pelos seus frutos os conhecereis. E Deus corrobora a sua palavra, Ele corrobora o entusiasmo, Ele corrobora o empenho, Ele respalda. Porque quando nós realmente estamos apaixonados por Deus, Ele põe em função os seus dons sobrenaturais que a Ele pertencem. Irmãos, e muitas pessoas hoje em dia têm por norma usar estes dons sobrenaturais como um isco para atrair as pessoas. Isso está mal, irmãos. Está mal. Jesus Cristo, se vemos o seu ministério, Ele nunca anunciou uma campanha de milagres. Ele nunca anunciou um culto de avivamento. Nunca! Irmãos, temos que olhar para as Escrituras. Temos que examinar-nos aos olhos das Escrituras. Jesus Cristo nunca o fez. Porquê é que nós o vamos fazer? Nunca o fez. Viste alguma vez Jesus Cristo a voltar atrás quando algum era charado e a dizer: fui eu! Vem, passa aqui em cima. Irmãos, mudamos, arranjamos estratégias, doutrinas falsas, doutrinas de homens.
baldes de água fria que vão retirando o entusiasmo às pessoas. Em Isaías 44, do 15 ao 19 diz: nenhum deles reflete, não têm conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e assei pão sobre as brasas, fiz um assado e dele comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia ele diante de uma árvore? Apacenta-se da cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer porventura: não há uma mentira na minha mão direita. Isaías está a falar acerca da idolatria. E, irmãos, há uma igreja que não está em fogo, está em cinzas. E as cinzas, o que é que fazem as cinzas? Quando a gente faz uma barbacoa e depois aquilo está umas brasas muito quentes, tens que atirar para lá a água, e o que é que faz? Fumo. E o fumo é incómodo. Não é incenso, é fumo. E há pessoas que estão em cinza, porque permitiram que o engano, os baldes de água, as mensagens religiosas e humanas atingirem o seu altar, onde estavam as brasas do fogo de Deus, e fossem transformando esse fogo em cinzas. E a questão é que muita gente, no verso 20 diz, muita gente, depois de um tempo glorioso com o Senhor, um tempo apaixonado, hoje em dia apacenta-se da cinza do passado, come cinzas, respira fumo e não é santo, porque o fogo é santo, as cinzas não são santas. Amém? São escuras. Muitos desviam-se, muitos olham para trás, tantas pessoas olhar para trás como a mulher de Lot. O que é que aconteceu à mulher de Lot? Porque desejou os prazeres de Sodoma e Gomorra e tudo aquilo que lhe dava, transformou-se numa estátua de sal. O que é isso? Não mostrar à igreja que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, como disse Jesus Cristo, não é digno de mim. A igreja que olha para trás e diz: ai, estava tão bem ali, a fazer tijolos, a trabalhar para o Egito, estava tão bem. Transforma-se numa estátua de sal. E hoje as igrejas estão cheias de estátuas de sal. E estão cheias de braseiros em cinzas. E a responsabilidade não é corporativa, a responsabilidade é individual. Temos a tendência a pensar que muitas das vezes a água fria vem de fora. Não é? Dizemos: não, isto é o inimigo que vem tirar-me os baldes de água fria. Não. O perigo que nós temos de esfriar-nos não vem de fora, vem de dentro. Faço sempre alusão à mesma Escritura, que tem essa base tão correta para fazer-nos pensar de onde é que vêm as guerras, as contendas entre nós, vêm do nosso interior, das concupiscências que debatem os nossos membros. Refere-se à divisão cá no nosso coração, refere-se à divisão cá nos nossos membros, proveia e causam corrupção no nosso coração, proveem que mesmo do nosso interior há o braseiro, o altar santo, essa chama viva, e continuamente há sempre ali qualquer coisinha que lhe vai deitando uns pinhos de água fria, que é para aquilo começar a fumear, e esse é fumo carnal, não é incenso santos. Irmãos, devemos cuidar que nós sejamos realmente a luz que Deus nos chama para sermos. Que sejamos realmente os luminares. E uma lâmpada, porque diz a palavra de Deus em Mateus 5, do 14 ao 16, e diz, no verso 16, resplandece a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorificam o vosso Pai que está nos céus. Uma lâmpada, no sentido bíblico, necessitava ter sempre um reservatório com azeite, tinha uma pitazinha para estar acesa, não é? Então nós, como somos chamados a luz do mundo, que não podemos esconder-nos, não temos que pôr-nos no monte, temos que acender uma candeia, não podemos colocá-la debaixo de um alqueire, mas sim num velador, para que toda a gente possa ver que há luz na casa. A nossa luz deve resplandecer. Para isso, irmãos, não podemos cair na insensatez de sermos como virgens insensatas ou como gálatas insensatos, que começamos bem e terminamos mal. É melhor começar mal e terminar bem, porque melhor é o fim do negócio do que o princípio, diz a palavra de Deus. Amém? E infelizmente hoje vê-se tanta gente que começa muito entusiasmado, mas de repente o entusiasmo começa a esvair-se,
Porque voltam-se insensatos. Porque não permitem que a palavra de Deus que está implantada nas suas vidas floresça. Não atiram lenha para a fogueira. Não vão ao altar do sacrifício. E não falo no sacrifício como que é algo que nos custa fazer, mas como algo que é digno de fazer diante de Deus. Amém? Não só o sacrifício da oração e da adoração, o sacrifício do serviço. O sacrifício do dar uma bochecha àquele que nos agride por um lado, o sacrifício de abençoar aqueles que te amaldiçoaram. Amigo, eu já tenho alguma experiência nesse campo. E custa-me, mas eu sei que é isso que agrada a Deus. Tenho muitas coisas que ainda estão outra, mas essa, graças a Deus, o Senhor deu uma graça. E era aquela que mais me custava. Porque, pelo meu temperamento, tinha sempre a tendência para que aquele que me fizesse mal, mais tarde ou mais cedo, lhe passasse a fatura. Tudo isso causa que a chama do altar de Deus na nossa vida se acenda. Mas muitas das vezes tornamos como virgens insensatas, que tendo que ser lâmpadas, e que essas lâmpadas, tendo que ter azeite, esquecemos de pôr azeite nas lâmpadas. E quando vem o nosso amado, encontramos-nos sem azeite. Encontramos-nos sem combustível para o fogo, para a luz. O fogo causa luz. E Jesus Cristo é a luz. Amém? Mas Ele a nós encomendou-nos a tarefa de sermos a sua luz neste mundo, de sermos as suas lâmpadas, de sermos os seus luminares. Mas o grande problema, conforme dizia, irmãos, é que muitos esfriamos-nos. Esfriamos-nos. Perdem o fogo da paixão. Na realidade, perdemos a fé. Perdemos o amor. Ficamos com uma fé nostálgica, com uma fé saudosista, com uma fé intelectual, mas uma fé que não é prática. Mas a fé é prática. A fé materializa-se em obras. O amor não é platónico, nem virtual. O amor é prático. E a nós custa-nos muito pôr o amor em prática. Em palavras podemos fazer poemas incríveis. Mas pô-lo em prática, porque amor é dar. E aquilo que mais nos custa é dar-nos a nós mesmos. Porque amar significa dar. Amém? É muito incrível, eu gosto muito da tradução da Ferreira de Almeida, que diz que não diz amor, diz caridade. E caridade é dar em prol de. Amém? Amor é dar. Porque às vezes a palavra amor torna-se um bocado subjetiva. Pode ser aquele amor, aquela paixoneta de jovem, que uma pessoa fica ali todo derretida e não sabe nem reagir. Mas o amor é dar. É renunciar. Esse é o verdadeiro amor. Na realidade vamos perdendo o amor, a paixão, a fé. Alguns dizem, não, no nosso ministério ouvimos muita gente, às vezes custa-me ver pessoas que estão a passar por certas e determinadas circunstâncias e dizem, perdi a visão. Não, tu não perdeste a visão, tu perdeste foi o entusiasmo. O entusiasmo para mim o entusiasmo é unção, porque a unção materializa-se em entusiasmo. Aqueles apóstolos estavam ungidos e isso materializava-no em entusiasmo. Em força, em capacidade de deslocar-se, em capacidade. E isso às vezes a mim preocupa-me, que eu antigamente tinha uma capacidade tremenda de deslocar-me e hoje já me penso duas vezes quando tenho que me deslocar. E falo pessoalmente às vezes, e a minha mulher sabe, às vezes estou sempre, e à última da hora arranjo uma desculpa para não me deslocar. E depois tenho que me arrepender, Senhor, perdoa. E na realidade temos que atender a esses pequenos sinais de fumo. São sinais de fumo. Umas gotas de água fresca que vão fazendo que as brasas vaiam. Falar com entusiasmo, falar com unção. O entusiasmo, dizia Friedrich Schiller, o entusiasmo é e sempre será a nossa primeira força impulsiva. Impulsiva. Impulsiona-nos de dentro para fora. O entusiasmo faz... Irmãos,
Há muitas lâmpadas sem azeite. E sem azeite não há luz na lâmpada. E se não há luz na lâmpada, não vemos. Esta é a triste realidade. Mas hoje por hoje, recordo-me, e não sou muito amante do futebol, e achei até bastante inteligente da parte das autoridades portuguesas tratar de promover a seleção portuguesa, não é? Mas na realidade, mesmo entre nós, a gente às vezes brincamos com o futebol. Se há cristãos, e provavelmente aqui há alguns cristãos, e alguns até pastores e líderes, se tivessem o mesmo entusiasmo para ir ao culto que têm para ver um jogo de futebol, o altar estava em chamas. Estava em chamas. São paixões desordenadas, chama-lhe a Bíblia. Se tivéssemos o mesmo entusiasmo, alguns que andam sempre com as bandeirinhas, na minha Bíblia isso chama-se idolatria. Eu brinco, às vezes, isso é idolatria. Desculpa lá, mas é idolatria. Porque no outro dia tentaram meter-me uma chancadilha. Sabes? Alguém tentou meter-me uma rasteira. E dizia-me, e tal, e o que é que parece se mudássemos o culto, porque o pessoal quer ver a bola e tal, e já sabes, as pessoas. E eu caí quase ali, disse a palavra que... E graças a Deus estava com a minha ajuda idónea, estava com a minha mulher, e a minha mulher disse, então, não te das conta? Não vês o balde de água? E raciocinar, não. Teremos que ver qual é que é a nossa prioridade. Se é que Portugal ganha o euro, ou se é que temos que adorar ao nosso Deus e ao nosso Senhor e servir com nossas forças, com todo o nosso ser, com todo o nosso entusiasmo. Isso é uma. O do futebol. O futebol é tremendo. Irmãos, é que há coisas, com todo o respeito pelos atletas, mas é que para mim já é bárbaro os montantes de dinheiro. Não se justifica de maneira nenhuma. Justificava-se mais pagar talvez isso a um cirurgião de alto gabarito ou alguém que se dedicasse a salvar vidas do que uma pessoa que passa ali a vida a correr atrás de uma bola e cada vez que vai à casa de banho está a ganhar dinheiro. É ridículo. E nós compactuamos com estas coisas. Ainda vamos para lá, alguns pagam lugar cativo e vamos para lá, vamos à bola. E depois vens ao culto. Vamos orar ao Senhor. Senhor. Aleluia! Irmãos, temos que meditar nestas coisas. No entanto, Jesus Cristo disse, o zelo da tua casa me devora, consume-me. O zelo pelo Senhor consume, não é o zelo pelo Cristiano Ronaldo. Que alguns homens e mulheres, não é? Talvez por vicissitudes diferentes, idolatram, não é? O Real Madrid. Em certas igrejas é complexo quando há os derbys, porque alguns cristãos conseguem se ofender bastante quando há disputas futebolísticas. Mas uma coisa é denominal, ficam com entusiasmo. Há que vê-lo. E isso deve constristar-nos. Onde é que está o nosso fogo? É para o futebol? É para o quê? A igreja, irmãos, e quando falo na igreja, falo de nós, estamos em banho-maria, estamos adormecidos, em cinzas, a comermos cinzas. Estamos como a filha de Jairo, a dormir. Mas a palavra gloriosa de Deus é aquela que Jesus Cristo disse, não te preocupes porque a tua filha não morreu, está a dormir. E Jesus diz-nos, Talita cumi, levanta-te, igreja. Levanta-te, desperta. Há um dito de Balzac que diz, o homem começa a morrer na idade em que perde o entusiasmo. O pastor David Wilkerson sucumbiu há uns tempos atrás. E a sua esposa, que tinha quase menos 20 e tal anos do que ele, que lutou sempre contra o cancro, mas foi-lhe quase atrás. Exatamente porque perdeu o entusiasmo da vida. A sua lâmpada, a sua ajuda idónea.
Irmãos, muitas das vezes não entendemos, mas vamos perdendo o entusiasmo e sucumbimos a uma morte espiritual. Vimos ao culto, cultuamos ao nosso Senhor, mas não temos entusiasmo para o fazer. As nossas prioridades estão alteradas. E a palavra de ordem é aquela palavra, Efésios: desperta tu que dormes e te iluminará Cristo. Mas desperta tu que dormes. O despertar não vem de outrem senão de nós mesmos. Amém? Despertemos-nos e tomemos o entusiasmo. Porque nós como filhos de Deus, temos o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que quando somos bautizados, automaticamente, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos arrependemos verdadeiramente e entendemos qual é que é o peso da condenação do pecado, aí nesse momento temos o Espírito Santo que só necessita de vivificar-se. Amém? Só necessita de vivificar-se, só necessita de incendiar-nos. E quero terminar com Apocalipse 3:14, que é a mensagem à sétima igreja. A mensagem à igreja da Laodiceia, que não é por acaso que é a última igreja. É a igreja de Esmirna, de Filadélfia. Bom que é que nós tenhamos o espírito da igreja de Filadélfia, não como denominação, mas o espírito da igreja de Filadélfia. Porque qual é que foi o espírito da igreja de Filadélfia? Manteve-se fiel, foi aquilo que eu estive a falar ao princípio, fiel à palavra, à doutrina de verdade. Porque quando guardaste a palavra da minha paciência, qual é que é a promessa então a seguir? Que seremos guardados no dia mau, tenebroso, no dia de juízo seremos. Aquele que guarda a palavra da paciência, aquele que procura ter uma fé prática, de pôr as Escrituras em prática, não ser somente um ouvinte, esquece disso, mas sim praticar a palavra, esse será guardado, tem esse espírito. Irmãos, e ao longo da igreja, desde o princípio da igreja primitiva, a igreja passou por vários estágios, tempos e temporadas, nos quais a igreja, como uma corporação no mundo, a igreja como o corpo de Cristo nesta terra, passou por diferentes espíritos. E Apocalipse 3:14 fala do espírito de Laodiceia. Irmãos, a Laodiceia é a última igreja exatamente porque também mostra que será o Espírito que reinará na igreja dos últimos dias. E não é para dizer ainda Mateus 25 e Mateus 24 que estamos a viver nos últimos tempos. As sinais são patentes. Não estou a falar acerca de escatologia, mas são tão patentes porque, repara bem, qual é que é o espírito da igreja da Laodiceia? É o espírito da igreja que se apacenta de cinzas. É o espírito da igreja que está em banho-maria. É o espírito da igreja que está adormecido. E vemos, diz a palavra do Senhor, diz o anjo à igreja da Laodiceia, Apocalipse 3:14, isto diz o Amém, significa, isto diz Jesus, isto diz Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Oxalá tivesse algum tipo de definição. Oxalá tu optasses por aceitar, viver plenamente a presença de Deus ou por rejeitar a presença de Deus. Mas por quando estás em meias tintas, significa porque és morno, não és frio nem quente. Vomitar, irmãos, é Jesus. A palavra do anjo, a palavra de Deus, é Deus que fala, é Jesus, o Espírito Santo de Deus está a dizer, vomitar-nos-á pela sua boca. Aquele que não está definido, aquele que anda em banho-maria, aquele que continuamente está à espera de qualquer ventozinho de doutrina que venha justificar as suas inclinações carnais e que diga, não há problema, irmão, isto é normal, fazes isso, isso é normal. Não, mas vai lá a palavra de Deus que é para ver o que essa palavra de Deus diz que é normal ou não é normal. Porque, irmãos, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não nos condena. Mas Deus condena muitas das nossas atitudes, que são pecaminosas. Mas não nos condena a nós. Então devemos refletir e examinar-nos e arrepender-nos para sermos transformados no poder da sua glória, por meio da sua palavra. Transformados de glória em glória, conforme diz a palavra de São João. Porque quando dizes, vomitar-te-ei da minha boca. Agora aqui que vamos começar só, eu vou tratar de terminar, não sei que já leve 45 minutos, não é? Ou 50. Digam lá, porque eu tenho sempre maneira de terminar. Conheço as tuas obras, tal, e começa a dizer porquê, e quais são as obras? E aqui vamos ver
O que é que nos leva a nós a entrar no estado de... Para não ser morno, no estado de banho-maria. É mais entendível em português. A palavra mornez, não, a palavra espanhola eu gosto mais que a tibiez. Agora, mornidão. Isso ainda me soa pior. Então, no estado de banho-maria. O banho-maria é aquela aguinha morna que não vai para a frente nem para trás. E porquê que a igreja de Laodiceia dizia isso? Porque dizes, rico sou, tenho falta de nada, estou enriquecido, nada tenho falta. E depois a seguir tem aqui a pontuação, ponto e vírgula. Isso é o que diz a igreja. E a seguir diz, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Vou seguir. Aconselho-te que de mim compres, agora começa o Senhor a dar os seus conselhos. O que é que devemos fazer? Aconselho-te de mim compres ouro refinado no fogo, para que tenhas riquezas, e vestes brancas, para que te vistas e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, fervoroso, e arrepende-te. Volta. Arrepender-se é voltar ao ponto alto, ao pináculo da relação com Deus. Pois eis que estou à porta e bato, se alguém que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei, e ele comigo, e ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Amém. Não é frio nem quente, significa pessoas que estão indefinidas, que se apacentam das cinzas, que vivem num estado de mornidão, num estado de banho-maria. Tanto se me dá como se me deu. Hoje para a esquerda, hoje é para a direita. Hoje é aquilo que me convém. Não é o Evangelho segundo Mateus ou Marcos, mas é o Evangelho segundo São me convém. É uma nova edição bíblica que vai sair prontamente. Fogo sem chamas, cinzas. Agora repara bem, isto não é aquelas pessoas, Deus não está a falar daquelas pessoas que estão fora do seu corpo, porque Ele diz, quando Deus diz vomitar-te-ei, significa que tu estavas dentro, mas Ele vomita-te, deita-te fora, porque Ele não tolera a indefinição, não tolera, simplesmente não tolera, ou és frio ou és quente, mas isso de andares hoje sim, amanhã não, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Que te definas já de uma vez. Define-te já de uma vez, igreja minha, ou acordas, ou então, olha, faz-te a vida. Vai conforme os preceitos deste mundo, mas não estorves a minha obra. Não estorves a minha obra. Para mim, eu leio essa mensagem assim. Mas, irmãos, o pior é que todos nós podemos terminar assim. Sabes porquê? Porque todos nós temos o mesmo espírito que aqui diz. Todos nós pensamos que não necessitamos de nada. Todos nós temos... Aqui, no verso 17, está-se a referir ao espírito da autossuficiência. E sabes quando é que... Deus sempre nos vai retirando os apoios, as muletas. E quando nós nos encontramos sem nenhum tipo de recurso, então grande parte das vezes é quando descobrimos e chegamos a ver Deus. Amém? Tal qual, por exemplo, como passou com o profeta Isaías. Tal qual também como passou com Samuel. Sem nenhum tipo de apoio, teve que perguntar a Eli, e Eli disse-lhe, vai e apresenta e diz, mas que o seu teu servo escuta. E então aí ele pôde receber a mensagem, o chamado. Irmãos, muitos de nós esfriamos-nos porque começamos, e falo isto dentro do nosso ministério, começamos a amar o dinheiro. Mas irmãos, a gente não tem, não, nenhum de nós temos dinheiro. Mas o amor, diz a palavra do Senhor que por amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, nessa cobiça alguns desviaram-se da fé e foram traspassados de si mesmo muitas dores. Mas irmãos, não é em si o dinheiro, é aquilo que o dinheiro dá. Ok? O dinheiro dá luzes, dá isto. É preciso dinheiro para comprar uma bateria, é preciso dinheiro para tudo. Infelizmente o sistema está assim regido. E muitas vezes nós passamos a amar as coisas, somos autossuficientes e pomos o valor nas coisas e não pomos o valor no Deus que nos dá as coisas como para utilizá-las simplesmente. Fazemos as nossas. E então muita gente esfria-se porque começa a amar mais as coisas do que o Deus. Muita gente esfria-se porque começa a mais a obra do que o Deus da obra. Muita gente esfria-se porque nesse amor à obra depois vivem com muita pressão.
Porque depois, nesse amor e nesse zelo natural e carnal à obra de Deus, não se regeneram, não se reformam, não se renovam no Senhor, e no meio desse amor, depois há muitas traições, porque a seguir muitas vezes somos, de alguma maneira, as nossas expectativas não chegam àquilo que a gente quer e sentimos-nos decepcionados com as pessoas, com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas fazem. E tudo isso passa realmente por o nosso espírito de autossuficiência. Porque aquele que realmente confia no Senhor aprende a viver nas decepções. Aprende a entender que algum irmão diga isto ou aquilo, ou que imita um parecer ou um juízo contrário. Isso não tem por que afetar-te, porque na realidade muitas vezes, ou é porque esse irmão tem razão, às vezes tem razão, e muitos de nós às vezes não aceitamos o criticismo, ou é que muitas vezes essa pessoa está a passar por alguns tempos de ignorância e há que perdoá-lo. Amém? Isso tem tudo a ver com a autossuficiência. E Laodiceia, primordialmente, é aquilo que se vê hoje em dia. Hoje em dia o Evangelho da prosperidade e da superfé dominou a igreja. E se tu não és próspero, não és aceitado. Mas em todas as igrejas. E na realidade, a prosperidade de Deus nem sempre tem que ver com a capacidade monetária. Então, irmãos, porquê que Laodiceia? É que Laodiceia era uma cidade turca que estava localizada sobre uma mina de ouro. Então, de alguma maneira, toda a gente tinha grana, tinha guita. Havia trabalho, havia minério. E quando as coisas vão bem, como por exemplo passou agora com o sistema capitalista por um tempo, as coisas aparentemente eram créditos e mais dinheiro e mais plástico e mais templos. É incrível, ainda ontem falávamos eu e o Ángel sobre a parafernália, por exemplo, cá em Guatemala e noutros países da Latinoamérica e provavelmente noutros, conhecemos esses porque estamos mais em contacto, de pessoas a morrerem de fome, crianças que não têm para onde, e a igreja dá-se ao luxo de fazer igrejas para 20 mil, mas não é uma igreja, não é uma tenda, não é... É uma igreja que trazem pedras de Israel por milhares de dólares. Se queres, tens que pagar o lugar cativo no parking. No parque da igreja pagas o lugar cativo. Fazes como nos clubes de futebol, pagas o assento cativo. Pagas o assento da igreja. Isto é real. Não precisam de nada. E Deus dá um conselho. Mas às vezes, irmãos, isto é um exemplo, mas às vezes nós podemos cair em erros e em pecados muito similares. Cuidado no que diz respeito à acessão de pessoas e muitas outras coisas mais. Mas que também têm a ver com esse espírito de autossuficiência e de ter. E de não entendermos que a provisão e não entendermos que essa providência vem de Deus, irmãos. Então, Deus diz-lhe, aconselho-te algo. Que compres de mim ouro refinado no fogo. No fogo. Isso significa, ouro é sinónimo de santidade. E o fogo de Deus significa santidade. Isso significa que tomemos as prioridades corretas. Que nos arrependamos, ponhamos as prioridades corretas nas nossas vidas. Porque é que muitos sofriam? Pelo aumento da iniquidade, da superficialidade. Está aqui escrito, a superficialidade. Está aqui implícito. Em seguida, no verso 18, quando continua a dizer, aqui diz, não sabes que és um coitado. Ou seja, as pessoas voltam-se tão superficiais que não conseguem ver o estado no qual têm uma superficialidade e uma insensibilidade ao seu próprio estado. Tanto lhes dá como se lhe deu. Tanto dá que corra para cima, para baixo ou de baixo para cima. E isso acontece porque a iniquidade, a maldade começa a tomar um lugar primordial nas vidas. Em Mateus 24:11, igualmente, onde surgem muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Volta-se outra vez à doutrina, à palavra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, tornará-se frio. O amor, a fé, a caridade, a esperança dissipará-se. Em ensinamentos provêm de doutrinas de homens.
Muitos estão enganados pelo evangelho sedutor e superficial e decaem na iniquidade, vão multiplicando a maldade, os pecados aceitáveis, os pequenos pecaditos. Ai, passou-me isto. Sabe, irmão, forniquei. Não passa nada. Tu vem para cá que eu oro por ti e segue a dizimar e não te vás embora da congregação porque aqui és aceite. Claro que és aceite, mas tens de te arrepender. É que eu estou a viver com esta pessoa, mas não estou... sim, mas isso chama-se pecado. O estar a viver, a ter relações sexuais e não estar casado, segundo a Bíblia, isso é pecado. Mas coitadinhos e tal, a carne é... Sim, a carne é fraca, mas se tu creres no Deus, chamas ao Deus teu Pai, como estas coisas não compactuam. É que eu agarrei aquilo que estava ali e tal, e não sei... Isso, na Bíblia, isso chama-se roubar. Irmão, é que eu não fiz nada assim, mas cobiçaste com os teus olhos. Então isso chama-se, segundo Jesus Cristo, adultério. Arrepende, não há problema. Se tu verdadeiramente te arrependes, tens perdão de Deus. A palavra deixa isto implícito. Mas há muitos que estão a viver numa superficialidade. Mentem para a direita e para a esquerda, vão para a frente e para trás. E depois chamam-se cristãos. Dizem, eu sou cristão, porquê? Porque houve um dia que entrei pela porta e disse diante de toda a gente que o Senhor era meu Deus, meu Senhor e Salvador. Está bem? E a porta era estreita, pois era, e o caminho? O caminho aparentemente era estreito, mas eu fui-o alargando. Não sei se me faço entender. Isso é insensibilidade, indiferença. Eu quero ter os benefícios. Isaías 4, 7 mulheres deitaram mão do homem e dizer, não, Senhor, não, os vestidos não nos interessam nem a comida. Aquilo que nos interessa é termos o teu nome. Aquilo que queremos levar é o cartão da membresia. Eu sou pastor honorífico. Estás a ver? Aqui está. Este é o meu passaporte para o céu. Eu sou o filho tal. Eu estou na igreja, sou membro, eu já sou membro de não sei quantas igrejas. Isto parece que qualquer dia somos um clube de futebol, não é? Social já somos. Agora de futebol também já, em alguns sítios, já se fazem as taças dos... Bueno, tudo é lícito, mas nem tudo realmente é conveniente. E não, o desporto é bom, hein? Cuidado. É uma igreja, exatamente neste... Isaías 5:20 está a falar acerca disto. Há daqueles que chamam mal ao bem e bem ao mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, o açúcar passa a ser sal e a sal passa a ser açúcar. Cada um pinta a coisa à sua maneira. E onde é que está a autoridade da palavra? Só a Escritura. Onde é que está a autoridade da palavra de Deus? Onde é que está a autoridade do verbo? Irmãos, sábios aos seus próprios olhos, astutos no seu próprio conceito, uma igreja que se veste com a vestes aparentes, e o Senhor diz-lhe, dá-lhe o conselho, vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a tua vergonha, compra vestidos brancos, reveste. O que é o vestido branco do Cordeiro? O que é? É toda a palavra. As vestes são a palavra, veste-te com a palavra, conforma-te, estamos revestidos, a palavra de Deus diz, revestidos em Cristo. A sua palavra, Cristo é o verbo feito carne. É a palavra que tem que selar-nos, vivificar-nos. Queremos caminhar na verdade da palavra de Deus. Temos que lavar-nos e purificar-nos. Por meio, a palavra de Deus lava-nos e purifica. Diz, já estáis lavados e purificados pela palavra que vos falei, disse o Senhor. Essa palavra tem que lavar-nos, tem que purificar-nos. Cegos, diz aqui também. Desnu, cegos, sem visão, sem vista. Há pessoas que pensam veem tudo. Mas na realidade estão cegos. Aquilo que Jesus Cristo disse aos seus discípulos acerca dos fariseus foi: deixai-os, são guias cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão os dois juntos no buraco. Há pessoas que defendem somente a visão dos outros e a fé dos outros, mas não têm fé própria. Não têm revelação própria. Porquê? Estão sem entusiasmo. Mas, irmãos, há uma notícia sempre boa, que é o Evangelho. Há sempre uma nova oportunidade de que nos possamos arrepender, porque Jesus Cristo veio dar vista aos cegos. Ele veio a restaurar a vista dos cegos. Amém? Ele veio a restaurar a visão trina que falámos
no outro fim de semana. Quer dar-nos a visão. Deus quer renovar-nos a visão. Deus quer ampliar-nos a visão. Deus quer transformar-nos em odres novos para poder receber o vinho novo, para poder estarmos cheios de entusiasmo, cheios do poder e da unção, para podermos contagiar com Cristo e não contagiar com lamúrias ou não contagiar com paixões desordenadas, mas contagiarmos pela paixão da salvação. Continuamente o ministério dos apóstolos foi continuamente especificado por este entusiasmo. Ante o Sinédrio, sempre falaram ousadamente, testificaram do Senhor. Fala também em Atos 19, outra vez, Paulo e Barnabé, como ousadamente, e diz que permaneceram ali naquele lugar por 2 anos, a falar ousadamente, a dar o testemunho. E uma vez mais relata a palavra que o Senhor corroborava o ministério com sinais e prodígios, milagros. Deus não nos chama a sermos encantadores das almas. Deus, repara bem o que diz em Hebreus 1:7. Ora, quanto aos anjos diz, quem dos seus anjos faz ventos? E diz, e de seus ministros faz lavaredas de fogo. Lavaredas de fogo, para incendiar com fogo santo as almas, para que lhes venha convencimento de pecado. João Bautista disse, na verdade, vos bautizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após de mim é mais poderoso que eu. Não sou digno sequer de levar-lhe as alparcas. Ele vos bautizará no Espírito Santo e no fogo. Irmãos, onde é que está o teu fogo? Sabes onde é que ele está? Em ti. Mas cuida em ti do que o fogo que há em ti não se tenha transformado em cinzas. Cuida em ti de receber o conselho com o qual termino, de que Paulo dá a Timóteo. Relembro-te, recordo-te, por esta razão, que despertes o dom de Deus que há em ti. O fogo não está no outro lado qualquer, está em ti. Irmão, então agora desperte-me lá o fogo. Não. Repara bem o que é que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 1:6. Por esta razão, te lembro que, podíamos pôr-lhe o tu, mas não podemos acrescentar nenhuma palavra, que Timóteo, tu e eu, despertemos, não é com café, porque o justo não vive pelo café. O café também faz bem, não é? Mas o justo vive pela fé. Que despertemos, eu aqui punha-lhe o fogo, mas não posso pôr, não é? Mas o dom de Deus, porque o dom de Deus é fogo. O reino de Deus não consiste em palavras, senão em poder. O reino de Deus é gozo e paz do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, irmãos? Assim desperta tu que dormes e te iluminará Cristo. Define-te já. Arrepende diante do Senhor. E desperta o dom de Deus. Desperta o dom de Deus que é em ti. Não é que venha um pastor a despertar-te o dom. Tu tens que despertar o dom de Deus. Se tu recebeste ao Senhor como teu Senhor, como teu Salvador, não precisas de um culto de avivamento. Precisas tu mesmo pôr de pé aí onde estás. Vamos pôr de pé por um momento e terminamos orando juntos ao Senhor. Examina bem, diz as Escrituras. Examinai, pois, se és que estáis firmes na fé, dizia Paulo aos Coríntios. Examina bem se é que o fogo que é em ti não são cinzas. Examina bem se és quente, se és morno ou se és frio. Se és frio, aconselho-te a que hoje aceites Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Se estás em tibieza, estás em mornidão, eu hoje aconselho-te a que te arrependas. Arrependas e renoves o fogo do dom de Deus que um dia foi posto na tua vida. E se estás quente, aviva também o fogo. Mais fogo, mais fogo, mais poder. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, Tu vês cada um dos meus irmãos. Senhor, Tu vês, Senhor, o nosso estado, meu Deus, diante da Tua presença, Senhor. Nada temos a declarar ante Ti, Senhor, senão que, Senhor, a pedir-Te perdão, a arrepender-nos, Senhor, de uma forma
vivaz e real, Senhor. Porquanto muitas vezes, meu Deus, permitimos, meu Deus, que haja superficialidade nas nossas vidas. Porquanto muitas vezes, meu Deus, sucumbimos ante paixões desordenadas, meu Deus. Muitas vezes trocamos as prioridades, Senhor, e hoje queremos arrepender-nos diante de Ti, Senhor. Queremos rogar, meu Deus, que Tu nos dês esta graça específica e especial a cada um de nós. Meu Deus, de poder despertar o fogo do dom de Deus que é em nós. Espírito Santo de Deus, ser propício e manifesta ao Pai, Senhor. Pai, que sejamos realmente labaredas de fogo, Senhor. Que tenhamos um entusiasmo que possa contagiar as vidas, meu Deus. Senhor, que sejam mais do que palavras, que sejam ações, meu Deus. Que sejam materializadas no nosso dia a dia, Senhor. Possamos chorar com aquele que chora, rir com aquele que ri, Senhor. Alentar aquele que está desalentado, trazer esperança àquele que não a tem, meu Deus. Não por feitos pessoais ou humanos, mas sim porque o fogo de Deus arde em nós. Somos labaredas, chamas vivas. O zelo da Tua casa está a consumir-nos, meu Deus. Vimos uma geração perversa que necessita uma mensagem, Senhor, de transformação e de renovação. E porque vimos, nós vamos comissionados por Ti. Não vamos porque temos aptidões, mas vamos porque confiamos em Ti, Senhor. Perdoa-nos, meu Deus. Perdoa-nos porque esfriamo-nos, meu Deus. Perdoa-nos porque, Senhor, vamos aligeirando-nos, meu Deus. Senhor, mas, Senhor, põe diante de nós, Senhor, um caminho que és Tu, mas perfeito, Senhor. Não permitas que tratemos de alargar esse caminho estreito, mas caminhamos nesse caminho estreito. Um caminho no qual vamos ver sempre a Tua vitória, Pai. Aviva o fogo do dom de Deus em cada vida que aqui dispõe o seu coração. Eu peço, Senhor, no nome de Jesus, aviva esse fogo, Senhor. Acende-nos, Senhor. Senhor, dá essa chave de ignição, Senhor. Senhor, para que possa haver uma combustão santa no nosso interior, meu Deus, e possamos implodir, meu Deus, de dentro para fora, essa obra perfeita da redenção de Cristo, esse bautismo de Espírito Santo e fogo. Fogo para consumir todas as obras das trevas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, fogo, Senhor, para declarar, Senhor, o Teu ano da Tua perfeita vontade. Fogo para declarar o Teu favor. Fogo para declarar o Teu perdão. Fogo para, Senhor, apregoar a Tua mensagem e as almas receberem o convencimento de pecado e que se arrependam e voltam a face a Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu rogo por cada vida hoje aqui, Senhor. Cada pessoa que nos possa ouvir através da rádio ou da internet, Senhor. Não permitas que a Tua igreja permaneça assim, Senhor. Aviva-nos, meu Deus. Aviva-nos, Espírito Santo do Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos esse dom perfeito de vida que nos deste, Senhor. Não queremos, meu Deus, ser superficiais. Queremos estar em chamas, labaredas vivas, definidos em prol do supremo chamamento que há em Cristo Jesus, até chegarmos ao pleno conhecimento, até nos chegarmos à estatura de Cristo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa hoje cada vida, Senhor. No nome de Jesus Cristo peço. Amém e amém.